Conforme o artigo 100 da Resolução ad referendo IFTM número 062, de 21 de maio de 2021, o material a seguir é uma videoaula apresentada pelo servidor Carlos Paula Lemos como material de estudo do IFTM para fins de atividades remotas no período de pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em partes ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa do servidor e do IFTM. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. O que quer dizer essa tensão, que é a detenção direta? Se for testado milhares de diodos, né, uma temperatura de, no caso aqui, 25 graus, vão ser encontrados alguns que apresentam um valor de 1,1 de queda direta com uma corrente de 1 ampere. Os valores típicos, como por exemplo, nesse caso aqui, ele te fornece que no lote o valor, a média é 0,93, o máximo, alguns a gente encontrou de 1,1. Então é isso que quer dizer, né? Aqui são os valores típicos que variam de acordo com a tensão. Então eu olho a corrente direta e a tensão direta, e aí eu vou ter aí os valores, né? Como indicado no gráfico ao lado, para uma temperatura de 25 graus, uma corrente de 1 ampere, a queda de tensão vale 0,93. Então, eu vejo aqui qual é a corrente, 1 ampere, faço a projeção e chego aqui. Eu tenho que fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Esse aqui é 0,8, quanto que vale esse? Esse aqui vale o quê? 0,93. Então, eu pego uma régua, faço a regrinha de 3 para saber este valor. Tá bom? Aqui vai dar o 0,93. É assim que eu vou trabalhar com as curvas. Tá? É assim que eu vou trabalhar com as curvas. A corrente reversa máxima, IR, é a corrente com uma tensão nominal, né, de 50 volts para um N4001. Então, eu tenho esses valores aí, o valor típico e o valor máximo também que eu tenho que observar de acordo com a temperatura ambiente. E se modificar essa temperatura? Aí se modificar, eu tenho que observar que pode mudar o valor também. A corrente reversa máxima, eu possuo um gráfico que mostra que a temperatura é importante num projeto e requer uma corrente reversa menor de 5 microampere. E aí eu trabalharei bem nessa temperatura de 25 graus, mas não funcionará bem se, por exemplo, a temperatura de junção atingir um valor de 100 graus. Olha só, certo? 25 eu trabalho bem, só que com 100 eu já não vou trabalhar, eu vou ter um valor muito próximo dela, o que pode causar aí um disparate. Imagine só que eu queira calcular os valores exatos da corrente da tensão nesse circuito aqui. Como que eu faço? Bom, eu posso lançar a mão da reta de carga. Ela vai me ajudar bastante. Vamos analisar esse circuito. Esse circuito aqui é um diodo ligado a uma fonte. O S é de source, fonte. Então, eu tenho na minha fonte a tensão e a resistência interna dela. Então, por isso o RS é a resistência interna da fonte. Bom, pela primeira lei de Ohm, eu posso encontrar a corrente no resistor. Lembrando que, como é um circuito série, a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa no meu diodo. Lembrando também que é um circuito série, ele é divisor de corrente. Então, VS é igual a VR mais VD. VR vai ser a divisão, vai ser a multiplicação de RS vezes ID. V igual a RI, você ri, primeira lei de Ohm. Então, eu tenho que, subtraindo a tensão da minha fonte pela tensão do diodo, eu tenho a tensão do resistor. E a corrente que passa pelo resistor é a tensão no resistor dividido pela resistência dele. Né? Como esse é um circuito série, a corrente é a mesma do diodo, como eu disse para vocês. Se essa fonte for de 12 volts e a resistência de 100, a gente vai ter isso aqui.
ID é igual a 2 menos VD sobre 100. A equação é uma relação linear. Se é uma relação linear, ela vai me fornecer uma reta. Por isso que a gente chama reta de carga. Carga vai ser a resistência, load, né? Então, por exemplo, se eu jogo um valor de 0, a minha corrente vai dar 2 sobre 100, 20 mA. Se eu jogo um valor de VD de 0,5, 15 mA, 10 mA e 0. Beleza, porque tem a queda de tensão, certo? E aí eu posso fazer o quê? Plotar, traçar esta reta a partir dos pontos. Então, eu vou ter essa reta aqui, caindo a tensão do diodo, conforme a minha corrente também varia. Desculpa, aumentando a tensão do diodo conforme a minha corrente diminui, o que é normal, certo? Até o valor de 0 com 2, como está no gráfico ali, é só traçar. Muito bem, tendo essa tabela, tendo essa reta, se VD igual a 0 e D igual a 20, esse é o que chamamos ponto de saturação. É o máximo valor que a corrente pode assumir. Já se eu analisar outra extremidade, que dá 0 A e uma tensão máxima de 2 volts, isso é o ponto de corte, que representa a mínima corrente e que atravessa o resistor e o próprio diodo, né? Então, esse é o ponto de corte. Então, eu tenho um ponto de saturação e um ponto de corte. Por que ponto de corte? Porque agora cortou, não passa corrente nenhuma, certo? Então, quando eu faço essa equação e trabalho ela, eu chego nessa equação aqui, uma equação de uma reta, menos 0,01 VD mais 20 mili. Essa equação ela vai indicar uma relação linear, do tipo AX mais B, que é uma curva. Eu sobrepondo essa curva com a curva do diodo, a gente vai ter isso aqui, ó, a curva do diodo e aquela reta de carga. Lembra que eu preciso, para definir uma reta, de quantos pontos? Apenas 2. Né? Então, eu vejo para o 0 e para o máximo. Beleza, eu tenho essa reta de carga. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, onde cruza a curva do diodo com a reta de carga, é um ponto interessante. Vamos ver qual é. Então, os dois pontos que definem a minha curva é o ponto de corte, corrente mínima, e o ponto de saturação, a corrente máxima. E esse pontozinho interessante é o ponto quiescente, e ele representa a corrente através do diodo e do resistor. Ou seja, sobre esse ponto existe uma tensão de 0,78, hora que eu posiciono aqui, né? Desculpa, uma corrente de 12 mA e uma tensão de 0,78. A partir dela, que aqui já tem aquela região de joelho, eu começo a ter um aumento absurdo dela, porque sobrepuja o 0,7 de queda de tensão interna do meu diodo de silício, qual a gente está tomando como representação aqui.